ele hoje realmente procura o método, porque o método está ali especificando detalhadamente, são experiências ali, eu vejo que são muitas experiências alocadas ali nesse método, então é o que está fazendo assim a diferença, está fazendo a diferença já na minha vida, eu creio que vai fazer na vida dos demais que adquiriram. Estou aprendendo bastante e estou gostando. Você passa a gostar, ter mais vontade. E cada aula que você vai fazendo, você quero mais, quero mais, quero mais, sabe? Porque assim, a gente vê realmente que dali dá, sabe? Dali sai os resultados, sabe? Olá, bem-vindos a mais um programa Método SR na Prática, o programa onde eu falo para você da história de donos de oficina mecânica que queriam organizar a oficina e garantir mais lucro e dinheiro no caixa. E olha só, no programa de hoje eu trago a Dayana e o Jefferson, dois donos de oficina mecânica que precisavam organizar a oficina mecânica deles para garantir mais lucro, para garantir mais caixa, para garantir uma oficina mecânica que dá menos dor de cabeça. Se você conhece alguém que tem esse tipo de problema, ou se você passa por esse problema, você está no lugar certo. Você sabe por quê? Porque aqui a gente ajuda donos e donas de oficina mecânica a organizarem essa parada. Por que vocês fazem isso, Sérgio? Porque a gente tem uma missão, e a nossa missão é impactar o segmento automotivo. De que forma que a gente impacta o segmento automotivo? Ajudando você a organizar a sua oficina mecânica. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Santos, o fundador da SR Motors, que é essa oficina mecânica que tem a logo aqui, que este ano fez 18 anos. Não, fez não, vai fazer. Na semana que vem, no dia 24 de novembro de 2022, a gente faz 18 anos e a gente tem uma festa maravilhosa para comemorar essa data tão longa, né? Mas essa festa vai ser só no ano que vem e eu vou mostrar para vocês como que vai ser essa festa. Porque hoje, os personagens da história de hoje são Dayana e Jefferson. Se você quiser conhecer a história deles, aperte o play e vem com a gente, porque eles já estão na área. Bora! Jefferson e Dayana. Vamos ver se eles já entram, vamos ver como que tá. Tivemos alguns problemas técnicos para entrar aqui, mas agora eu acho que vai funcionar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite! Que barra, hein? Pra gente conseguir começar essa parada aqui, mas não existe plano perfeito que sobreviva ao campo de batalha. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Sim, sim. Sim. Legal, gente. Primeiro eu quero agradecer vocês por terem aceitado o convite da feira e participar dessa parada. Não sei se vocês sabem, mas pessoas que vão assistir vocês irão se inspirar na história de vocês. Então a pergunta que eu faço para vocês não, é: apresentem-se. Quem é Jefferson? Quem é Dayana? Onde moram? Como se alimentam? Onde vivem? Contem aí pra gente. Então, galera, boa noite. Meu nome é Jefferson. Moro em Campo Grande, Rio de Janeiro. Sou mecânico há 18 anos e desde 2019, final de 2019, eu estou tocando barco aí, assumi a administração de uma oficina e a partir daí coloquei a minha logo e tô seguindo, né? Trabalhava com sociedade, aí não estava caminhando bem, não estava indo muito bem, movimento e... Jefferson, você consegue falar um pouquinho mais? Você consegue falar um pouquinho mais alto, porque eu não consigo te ouvir direito. Então, meu nome é Jefferson, tenho 18 anos no mercado, comecei na oficina com 16 para 17 anos, moro em Campo Grande, casado com a Dayana, e há 3 anos a gente está tocando o barco aí sozinho na loja, né? Porque antes eu trabalhava de sociedade. E aí as coisas não estavam acontecendo muito bem. Aí eu assumi a dianteira da loja e estamos tocando o barco aí. Estamos seguindo. Aprendendo cada dia um pouco mais.
Legal. Daiana, apresente-se para essa galera aí. Então, gente, boa noite. Tô morrendo de vergonha aqui, né? Mas vamos lá. Bom, nunca me interessei, né, pela mecânica. Há pouco tempo, há meses, né? Na verdade, sim, na entrada do método, digamos assim, que eu comecei a me interessar, né? Eu trabalho completamente fora do ramo do Jefferson, trabalho como agente administrativa numa multinacional. Mas eu venho me interessando em querer participar mais da oficina, né? Porque se eu cuido das coisas dos outros, né? Da empresa de outros, por que não cuidar do que é nosso, do nosso filho, né? Construir algo melhor para a gente, né? E aí eu comecei a me interessar. Ele ficou meio resistente, bastante resistente, né? Verdade. E eu comecei a procurar sozinha, pesquisar o que era, como era, o que eu podia fazer, por onde começar. E daí surgiu o Sérgio num link, não sei se foi Instagram, Facebook, apareceu o Sérgio. E aí eu comecei a seguir, procurar, fui entendendo um pouquinho mais e aí comecei a me interessar na parte administrativa realmente. Porque assim, eu sou curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. É muito difícil. Então, assim, para eu conseguir, né, fazer com que a pessoa que aceitasse a ideia, né, foi bem complicado. Aí eu falei, não vou fazer, não é história, é só mais um aí querendo ganhar dinheiro, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu peguei, ele, não, vou fazer, não faz, não sei o que, não tem cartão, não tem dinheiro. Falei, eu vou fazer, eu não sei como, mas eu vou fazer. Aí fui, fiz, sem saber, depois eu peguei e falei, ó, eu fiz, se você não quiser fazer, eu vou fazer. Aí foi isso. Aí agora a gente... E vem cá. Juntos aí, planejando, né? Tem bastante coisa ainda, devagarzinho, por conta dos nossos compromissos, meu trabalho, né, o horário, filho, mas a gente aos pouquinhos está fazendo e logo de cara, nas primeiras aulas, eu consegui perceber algo diferente, né? Que é o que eu falo para ele, cara, a gente não tinha dimensão, ideia daquilo que a gente precisava, que era o básico. A gente não tinha. O método a gente já conseguiu, eu consegui ver isso, sabe? É questão de entrada, saída, quantos carros ele mexia, o quanto, na verdade, ele fazia, né, de dinheiro, entrar e sair de despesa. Tudo isso. Olha, que coisa interessante. De que turma que vocês são? É agosto. Turma de agosto de 2022. E vem cá. O Jefferson já deu para sacar que o lance dele é na área técnica, esse negócio de fazer gestão aí é bobagem, é bobeira e etc e tal. Ô Jefferson, de agosto para cá, já deu para mudar um pouquinho essa ideia? Mudou um pouquinho. É porque eu estava explicando para ela. Lá na oficina sou eu e meu sobrinho como meu ajudante lá, né? Então, eu sou muito do operacional. Então, sou eu para tudo. Sou eu para atender cliente, sou eu para dar orçamento, sou eu para verificar, fazer a parte técnica, né? Sou eu para o operacional mesmo ali para mexer. Então, a minha rotina é muito corrida. E muitas das vezes a gente não tem cabeça, vou ser bem sincero, assim, para poder querer, não é que a gente não queira, mas é porque a gente está sufocado com muita coisa, aquela dor de cabeça do dia a dia, atender cliente, enfim. Fazer toda a estrutura toda passa por mim. Então, hoje eu estou conseguindo ter tá abrindo minha mente, porque a parte administrativa, muitas das vezes a gente deixa de lado, mas ela é de suma importância. Eu acho que ela que tem que ser principal. Claro que se a gente também não souber resolver os problemas dos carros, não adianta. Mas a parte operacional, assim, da administrativa, também é de suma importância. Então, isso está começando a mudar. É porque eu sempre, foi o que eu falei com ela, e ela até expressou aí.
a gente vê muita coisa, né? Muita informação de internet, muito método que faz o cara mudar da água para o vinho, de uma parte financeira, né? Só que o mudar da água para o vinho também é na parte administrativa. É saber dimensionar o que entra, o que sai, aonde estou ganhando, aonde que eu posso melhorar. E aí é onde que a gente começa a desfrutar os poucos quando vai conhecer. Pô, isso daí eu passo por isso também. Ó, isso daí eu já fiz. Ó, isso daí eu fazia de outro jeito. Então a gente vai dimensionando um pouco melhor. Que legal. Eu pego... E deixa... Oi, Daiane, pode falar, não entendi. Eu pego muito no pé dele porque é um pouquinho desorganizado também, né? Então, às vezes eu vou lá para a oficina e aí eu quero arrumar as coisas, quero limpar, botar do meu jeito, aí ele começa a ficar meio nervoso também. E aí não é eu que fico no dia a dia lá, mas eu tenho essa coisa de botar a mão e fazer, sabe? Eu já estou muito acelerada, às vezes a gente acaba entrando um pouquinho em conflito porque eu sou muito acelerada, eu quero fazer as coisas acontecer e eu quero ver o resultado logo ali, sabe? E ele fica meio, né, assim, meio preso, assim, meio apreensivo, né? Não, tipo, você é muito doida. Eu sou mais controlado, eu sou mais, vamos lá, calma, peraí, porque eu fico olhando um pouco mais ao redor, né? Ela olha aquilo ali naquele momento, mas eu sei o que passa ao redor, o que já está marcado, o que está para sair. Então, muitas das vezes eu estou na agitação de ter que liberar serviço. Ah, mas está bagunçado? Está bagunçado porque eu estava mexendo, fiquei até tarde ontem e tal, enfim. São essas coisas. São essas coisas, viu, né? Mas eu tenho vontade. O meu interesse é ir ficar com ele, sabe? É largar a minha CLT e ficar com ele, para ter mais tempo da gente junto, do nosso filho junto. E curtir mais o torno melhor pra gente. O mais louco disso tudo, você sabe o que é? Eu entendo o Marcelo, o Marcelo acabou de comentar, eu entendo o Jefferson, só que o Dayana, né? Dayana. O que acontece? Quando as mulheres vêm para dentro da oficina mecânica, que é o seu caso agora, a gente tem exemplos de várias mulheres que vêm por aí. Opa, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi? Acho que a gente está com um probleminha de internet aqui. Vocês estão com um sinal bom de internet aí, gente? Vocês estão no 4G, vocês estão no 3G, vocês estão no 5G? Como que tá aí? Travou. Oi? Oi. Boa noite, Paulo. Boa noite. Oi. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim, agora sim. Legal. A internet de vocês está legal aí? Tá. Vocês estão no 3G, no 4G? Como que tá aí? Tá pelo Wi-Fi. Vocês estão no Wi-Fi? Wi-Fi. Tem um bom sinal de 4G aí? Tem sim. Tem um bom sinal aí? Tá, vamos tentar tocar. Parabéns pelo garotão que apareceu aí. Olha só, então retomando aqui o raciocínio. Ô Dayana, o Jefferson, o que acontece? A gente precisa pensar, há quanto tempo o Jefferson tem oficina mecânica? Eu trabalho há 18 anos, estou 18 anos no mercado, mas desde o final de 2019 que eu assumi a dianteira, né, de eu administrar. Aí sempre é eu com o ajudante. Aí tem 2 anos que meu sobrinho foi trabalhar comigo. Legal, então, Dayana. Sim. Legal. Dayana, o dono da oficina mecânica, normalmente, ele acha que a solução para os problemas dele está em consertar carro. O problema da situação financeira está em consertar carro. Porque é intuitivo. Quanto mais carro eu conserto, mais dinheiro eu faturo.
Essa é a ideia que tem fixa na cabeça, né? Só que o que acontece? Se eu estiver trabalhando errado, e quando eu falo trabalhando errado, não é deixando de consertar carro, ou fazendo o serviço mal feito, ou não fazendo o diagnóstico bem feito. Quando eu digo fazer a mesma coisa, consertando o carro, e não tiver ganhando dinheiro, só vai encher de mais problemas. Por exemplo, e quando eu falo mais problemas, não é fazer o diagnóstico mal feito, tirar o vazamento, não. Quando eu digo, porque a gente conserta bem o carro sai bem, o carro sai bom, só que mesmo assim não tem dinheiro na oficina mecânica. O que eu penso? Vou pôr mais serviço para dentro da oficina, porque o serviço fica bom. Aí eu coloco mais serviço dentro da oficina mecânica, eu estendo o meu horário de trabalho de sábado, trabalho de domingo, trabalho de feriado, trabalho depois do horário. E mesmo assim eu não consigo ver a cor do dinheiro e estou trabalhando muito. Porque, na grande maioria das vezes, a gente é muito bom tecnicamente, só que a parte da gestão é mais difícil. Só que na cabeça do Jefferson, o que é? Eu preciso pôr mais serviço dentro da oficina para faturar mais dinheiro, para sobrar mais dinheiro. Só que às vezes isso não acontece. Acontece, Jefferson, trabalhar muito? Às vezes não. Normalmente, então, Nayara... horário, né? Oi? Sempre fica depois do horário, sábado, às vezes passa um pouquinho. É natural. É natural. Por quê? Porque se eu não estiver precificando o meu serviço da maneira correta, se eu não estiver cobrando certo a minha hora trabalhada, se eu não estiver aplicando a margem de lucro correta na peça, eu vou continuar trabalhando mais, produzindo mais serviço, só que ao mesmo tempo eu vou estar produzindo mais boleto para pagar. Travou? Opa. Vamos experimentar tirar o telefone do Wi-Fi para ver se melhora? Eu tirei aqui, mas não continua a mesma coisa. Aqui no caso fica a sua que como se estivesse ainda enchendo, né? Carregando. O nosso continua, o seu que fica aqui trava. Eu me ouvi? Travou de novo. Consigo ouvir, mas a tua tá carregando. Legal. Até onde vocês me ouviram? Foi no... caramba. Do serviço, né? Que é do serviço, que é natural. Legal. Trabalhar. Vamos lá. Então, eu vou reconstruir o raciocínio aqui de novo, tá? O que acontece? É intuitivo. Eu colocar mais serviço para dentro da oficina para sobrar mais dinheiro. É intuitivo. Porque é como se eu tivesse uma mercadoria. Quanto mais daquela mercadoria eu tenho na minha prateleira, mais eu vendo. Se eu estiver vendendo muito, significa que eu estou faturando muito. E o trabalho de oficina mecânica é exatamente a mesma coisa. Quanto mais produto eu tenho no estoque, mais eu vendo. Só que a hora que virou a chavinha na minha cabeça, que eu pensei assim, bom, peraí. Se eu vendo copos, eu vendo copos. E esse copo eu sei vender. Esse copo eu vendo, ele não dá problema, ele não quebra, o cliente fica satisfeito com o copo que eu vendo para ele. Só que suponhamos que eu compre esse copo por R$50 e eu venda esse copo por R$100. Teoricamente, eu compro por 50, vendo por 100, ganhei 50, ok? Só que o meu custo para vender esse copo é de R$50. Então eu compro por 50, vendo por 100, não vai sobrar dinheiro porque o meu custo é 50. Fora o preço do copo, fora quanto eu pago no copo.
eu pago 50, vendo por 100. Só que para eu vender esse copo, eu gasto mais 50 reais. Gasto com maquininha de cartão, eu gasto com transporte, eu gasto com logística, eu gasto com aluguel, água, luz, telefone, tal. Então, tecnicamente falando, teoricamente falando, quanto mais copo eu vendo, mais lucro eu tenho. Só que eu tô pagando 50 e tá custando 50 para eu vender ele. Que é o que acontece na grande maioria das vezes numa oficina mecânica. Eu trabalho muito e não sobra dinheiro no final do mês. Por quê? Porque eu tô pagando 50 reais no copo, tô vendendo ele por 50 e custa 50 para eu vender esse copo. Então, quando o Jefferson quer trabalhar até mais tarde, ele quer fazer hora extra, ele quer isso, pode ser que às vezes a gente esteja pagando 50 no copo, tendo 50 de custo para vender e vendendo por 100. E aí, senhor Jefferson, que gosta da parte técnica, que gosta de consertar carro, quando a dona Dayana chega na área para fazer a organização e enxergar os números, ela vai falar assim para você: ô Jefferson, sabe qual que é da parada, meu irmão? A gente está comprando o copo por 50 e está gastando 50 para vender ele, e a gente está vendendo pelo dobro do preço, mas não vai sobrar dinheiro nunca. Você entendeu? Entendi. Dayana, quais foram as principais chaves que mudaram na sua cabeça, na do Jefferson também, se conseguir explicar quais foram as principais chavinhas que mudaram na cabeça, quais foram? Então, a minha foi em questão do que entra em relação a serviço OS pronta, aquelas que eu esqueci o nome, que fica ainda em curso ainda. OS barra venda, OS fechada. Fechada, aí tem a barra venda e tem os orçamentos, que muitas das vezes eu deixava os orçamentos, esquecer aqueles orçamentos que a gente fazia, né? Fechado. Faz o orçamento fica no caderno. Peguei, né? No pé dele com isso também, Sérgio. Eu peguei. Tipo assim, não dava muito crédito, né? Achava que o cliente nunca ia querer voltar. Fez o orçamento, deve encontrar no João da esquina um pouco mais em conta. E aí eu deixava de lado um pouco essa questão do orçamento. E aí eu vi que eu posso, tipo assim, tirar um pouco dali também desses orçamentos, né? Essa parte posterior. Primeiro a gente dá aquela atenção, faz o orçamento, o cliente fala que vai voltar e às vezes nem volta, mas aí depois que a gente entra em contato com ele, aí não, é porque aí começa a mostrar o porquê dele não ter voltado ainda e aí retorna assim. Então comecei a tirar daquilo. Outra situação também que eu achei interessante é o quanto a gente pode lucrar de cada serviço. Muitas das vezes não é a quantidade de carros, mas sim a qualidade empregada em cada serviço. Do que eu posso extrair, né, do cliente ali, do serviço, agregar no serviço. Às vezes o cliente chega para trocar uma correia dentada, mas o óleo e o filtro já está para vencer. E muitas das vezes deixava de lado porque eu entendia que o cliente não poderia fazer a troca naquele momento porque ele já tinha visto o orçamento da troca da correia, da peça, e já tinha pelo meu achismo, né? Pelo meu achismo, eu entendia que ele não poderia fazer. E aí quando eu comecei a entender, não, peraí, a troca de óleo já está para vencer. Rapaz, foi até bom você ter me lembrado. Poxa, então faz logo. Então, tipo assim, agregar. Já viu o piso de ar, de combustível, enfim. Então, essas coisas também, uma pastilha, né? A gente criar, fazer essa revisão mais completa. Porque antes entrava, fazia só aquele serviço específico, e dali já saía e muitas das vezes eu perdi essa oportunidade de atender melhor o meu cliente e a partir daí eu também tenho um retorno melhor. Olha para você ver como que é, né? Você começa a perceber que não é a quantidade de serviços, e sim a qualidade do serviço. Você ia falar alguma coisa, Dayana? Não ia.
que tudo isso que ele está falando, né, que ele reconheceu, eram coisas que eu já vinha falando há muito tempo, né? E quando a gente começou o método, ele começou a ver que tudo aquilo que eu falava para ele antes, ele não me dava tipo muito crédito, porque eu não vivo na oficina, eu não via aquela rotina. Ele começou a ver tudo aquilo que você estava aplicando no método. Aí ficava só assim, me olhando, mas não querendo dar o braço a torcer. Mas aí depois ele foi entendendo que era o caminho é esse, né? Porque assim, eu também já trabalhei em comércio. Então eu entendo que a gente precisa do marketing, né? Do nosso marketing, da nossa divulgação, o nosso pós-venda, desde o início até o final. E ele começou a entender um pouco mais isso. Tem coisas que ela pede que ainda não dá para fazer, não. Tá até no método também que não dá para fazer ainda, não. Pô, calma, você fez isso. Não, calma, vou fazer, vou chegando, calma. Ele já chega em casa já cobrando, fez isso, preencheu a planilha, cadê a planilha, como é que tá? Calma, calma, deixa eu chegar, tô fazendo. Falei, não, eu quero ver. Legal, mas é importante. Eu não entendi, Dayana. Tô doida pra ir lá pra oficina de vez. Botar minha cadeirinha lá e ficar. É isso, é isso. Olha o que a Manu Marchiori está falando, ó. O negócio é fazer o orçamento. O poder da decisão é do cliente. No método a gente ensina o poder da decisão e o poder da orientação. Então é assim, cara, eu vou mostrar para o meu cliente, aí ele decide se ele vai fazer ou não. Isso é uma técnica, para você que está assistindo e não sabe, é uma técnica que a gente ensina dentro do método SR. Isso que o Jefferson acabou de falar é as técnicas que ele aprende dentro do método SR. Por quê? Porque aí você começa a aumentar o seu ticket médio. Aí aquele negócio de trabalhar até 10 horas da noite vai acabando. Por quê? Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer dentro do meu horário de trabalho. Qual que é o meu horário de trabalho? Das 8 às 18? Beleza, então eu vou pegar um carro, vou vender com qualidade para esse cliente, vou entregar o serviço, vou faturar o que é justo para a empresa, vou cobrar o preço que é justo para o cliente e para a empresa e fechou. Entendeu? Mas isso é com a gestão. Isso é com a enxergando os números da oficina mecânica. Mas antes de mais nada, eu quero perguntar uma coisa para vocês dois. Então o Jefferson era meio contra, essa parada aí não vai funcionar, isso aí é bobagem, etc e tal. Ô Jefferson, já deu para você sacar que você vai começar a trabalhar um pouco menos e faturar até mais daquilo que você faturava ou não? Deu sim. Aqui, a única questão é que eu preciso controlar mais o meu tempo. Assim, eu preciso focar até um pouquinho mais no método. Porque muitas das vezes a gente chega cansado, daquele dia a dia de oficina que tenta resolver algumas coisas, às vezes acumula, né, serviço e tu tenta resolver tudo, não consegue. Aí chega em casa, tu só quer chegar, deitar, tomar um banho, tomar um cafezinho, deitar e dar uma relaxada. E isso daí eu tenho que começar a modificar essa minha postura. E aí eu vejo que com certeza eu vou conseguindo administrar melhor e isso aí eu vou conseguir ver os resultados com mais clareza. Eu estou tendo resultado, estou vendo resultado. Só que aí já é uma questão de mudança minha, da minha rotina, entendeu? Legal. E já deu para perceber um aumento do faturamento da empresa de agosto para cá ou ainda não? Olha, do primeiro mês eu cheguei perto da meta que eu tinha estipulado. Cheguei perto. Faltou aí, eu fiz 85% da meta. E foi uma meta, assim, uma meta que eu joguei, né? Porque eu não tinha o controle. Não tinha nem noção, Não tinha noção de quantos carros entrava, o que fazia, quanto realmente faturava. Porque na minha mente é o seguinte, eu pagar o aluguel, pagar os boletos, pagar minhas contas de casa e tá tudo certo. Acabou. E aí tinha mês que sobrava alguma coisinha, tinha mês que não sobrava, mas ficava ali na beirando, tinha mês que sobrava um pouquinho mais e tá bom, tá dando lucro, tô pagando as coisas. E aí, dá para trabalhar só com o que sobra? Não. Não, porque aí a gente não consegue atingir aquelas metas pessoais, né?
Exatamente, exatamente. Ô, Dayana, e agora você já tem clareza de qual é a meta de faturamento real da empresa através daquela ferramenta Conhecendo a Sua Empresa? Já deu para ter uma ideia de quanto que vocês têm que faturar no mês? Sérgio, assim, a gente está indo para a terceira Planilha. Para terceiro mês da planilha, né? Assim, para a gente ter uma noção realmente completa, né? Mas assim, eu consigo ver que a gente dá para fazer mais do que a gente faz. A gente trabalhando, se empenhando, a gente consegue fazer muito mais do Legal. que a gente fazia. A gente não tinha uma noção realmente de quanto fazia. Era só realmente pagar o aluguel da loja, pagar os boletos e despesa de casa, né? E isso às vezes tinha mês que tinha mês não, ainda às vezes ele ainda fica faltando um pouquinho, caramba, e agora como é que eu vou fazer? Falta tanto, calma, Jeff, tem que fazer, a gente vai conseguir, tem que trabalhar mais nisso, naquilo. E eu tem também, a gente teve o curso, né, do marketing também, né, mídias digitais. Eu também estou me empenhando nela também para poder agregar mais e ajudar ele. Por enquanto, eu ajudo naquilo que eu posso, porque eu trabalho fora, né? Eu trabalho, como eu já falei, em outro ramo. Mas eu quero estar aqui com ele, sabe? Eu quero fazer, eu quero dar o nosso nome, dar a nossa história, sabe? E mostrar mesmo também para aqueles que... Muita gente duvida, né? Da gente, da profissão que é. Muita gente não acredita, sabe? Rola aquele preconceito, né? E eu quero mostrar isso para todo mundo que não é desse jeito, sabe? Eu quero fazer diferença, eu quero mostrar diferente, que a gente pode ir, sabe? E a gente almeja a nossa loja, a nossa meta é ter o nosso espaço próprio, sabe? E trabalhar para isso. E eu creio que a gente vai conseguir. Boa! Ó, quando uma mulher decide que vai mudar o jogo, ela muda, hein, Jefferson? Você fica ligado que essa mulher aí vai pegar no teu pé, hein? Já tá pegando. Já tá pegando. Ô, Dayana, a hora que você viu o preço do investimento para entrar no método SR, deu um frio na barriga? Sérgio, eu sou muito intensa nas coisas. Eu me jogo muito. Então eu olho assim pra mim, vale a pena, eu vou fazer. Eu não olho muito, sabe? Assim, mas é tanto. É tanto, mas se eu me empenhar, aquilo vai me dar um resultado, sabe? É um valor assim que eu poderia estar pagando minha faculdade. Eu já iniciei há um tempo atrás e parei. Não é isso que eu quero outra coisa. E aquilo que me interessa, eu vou a fundo, sabe? Não meço esforço. Legal, determinada. Ô, Jefferson, e hoje, com tudo que ela já mostrou para você, com tudo que você já viu dentro do método SR, você entraria no método SR de novo? Eu já entraria porque eu consegui ver algumas diferenças assim, do que eu estava trabalhando. Isso, assim, mesmo quando ela até comenta assim que a gente está igual tartaruga, né? No método, mas a gente está indo. Mas eu consigo ver sim, eu consigo ver. Na parte administrativa eu não sabia muita coisa, né? Eu entendo de pagar, a gente faz o serviço, recebe. E aí paga os boletos, paga as contas e tá tudo certo essa administração. Vamos tocar, vamos seguir. Só que aí o controle, o que eu posso adquirir mais, aonde eu tô gastando muito, que talvez não seja necessário, essas coisas todas eu já estou vendo muita diferença. E é porque ela não entende. Ah. Deixa eu me explicar. Explica. É porque a gente está ali no dia a dia. Pô, será que aquele carro vai entrar? Aí entra um carro, aí entra o outro. Mas aí o que entra às vezes não atingiu a meta, fica ali mantendo espaço e a gente tem que trabalhar. E aí tem as contas que eu sei que tá para vencer. Então eu fico naquela, pô, mas caramba, será que eu vou investir nisso agora? Pô, mas peraí, dá uma segurada, depois a gente vê nisso.
eu sempre uso dessa estratégia, né? Sempre depois. Depois a gente vê isso. Vamos dar uma segurada aqui, vamos controlar um pouquinho aqui, aqui, ali, e aí a gente vê. Não, mas ela foi bem insistente, sim. O método eu estou fazendo, sim, devido à insistência dela. Estou vendo a diferença realmente, mas foi muito da insistência dela. Porque se fosse por mim, eu ia dar uma segurada. Lá na mesma, ele ia continuar sem saber quantos carros ele mexe, o que entra e o que sai, o dinheiro que ele compra, o pãozinho de manhã para tomar o café lá na oficina, a Coca-Cola. E falei, né? Desculpa. Não tem problema, não tem problema. Então, isso, a gente precisa controlar. Isso. Hoje, aqui na SR, eu estou treinando uma outra pessoa para fazer a parte financeira da empresa. Estou treinando uma outra pessoa para fazer a parte financeira, que não sou eu quem faz. Atualmente é uma menina. E agora eu contratei um rapaz. E hoje eu estava revisando o serviço que ele faz. Ele falou assim, tem 2 saídas aqui de um dinheiro. Mas como foi no cartão do débito, eu vi que foi você. Então eu não anotei aqui. Eu falei assim, viu, deixa eu te falar uma parada. Por que você não anotou? Ele falou assim, não, porque foi você quem gastou o dinheiro. Eu falei assim, mas eu gastei qual dinheiro? Ele falou, o seu dinheiro. Eu falei assim, eu vou perguntar de novo. Eu gastei qual dinheiro? Ele falou, o seu dinheiro. Eu falei, esse cartão é da onde? Eu falei assim, é da empresa. Então eu gastei qual dinheiro? Ele disse, o da empresa. Eu falei assim, agora você acertou. Eu falei assim, qualquer pessoa aqui dentro da empresa que gastar qualquer dinheiro, ela precisa justificar. Mesmo que essa pessoa seja eu. Eu falei assim, do meu dinheiro, do meu salário, eu não te devo satisfação nenhuma. Porque sou eu quem gasto. Mas o da empresa, como é você que cuida da parte financeira, você precisa anotar isso aí aqui direitinho, porque senão a empresa vai falir. Se eu pegar isso aí gastando todo o dinheiro da empresa, a empresa vai falir e você vai ficar desempregado. Então você tem que me cobrar. Porque é da empresa o dinheiro, não é meu não. Né? Eu tenho uma parte dos lucros, obviamente, da empresa, tenho o meu salário, obviamente, mas eu não posso sair gastando de qualquer forma assim o dinheiro. Vocês entenderam? Então é importante ficar na cabeça de vocês dois, aí, inclusive do Sr. Jefferson, que sai gastando o dinheiro da empresa por aí, que a empresa deve satisfação para os controles e para os indicadores, viu, velho? Verdade. E é isso que eu também sempre tento colocar na cabeça dele. Porque, assim, a gente precisa dar satisfação. A gente tem que ter tudo anotado ali, que entra, que sai. Eu sou muito dinâmica, porque eu venho de comércio também. Eu fui vendedora de shopping. Então, tudo isso, o que eu tento passar para ele, eu falo, já que eu não invento nada, eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo que eu tento passar para ele é tudo aquilo que eu sei, que eu já vivi. Eu tento dar exemplos para ele de como vender. Eu vendia roupa, mas você vende serviço. As mudanças, né? E colocar isso. Tem dia que a gente vende, tem dia que a gente não vende. É isso que eu tento mostrar para ele. E não é diferente, só que a gente precisa se empenhar também. É isso, é isso. Ó, Manu Marchiori tá dizendo lá, aqui tá assim, e para pior, cheguei a bloquear o cartão do dono lá. Ela bloqueou o cartão do dono. Manu, não dá ideia, que senão daqui a pouco o Jefferson vai falar assim, sai fora, meus. Pô, aí que tá tudo doido aí. Daqui a pouco eu pego também, hein? Gente, olha só. Já fiz a pergunta para vocês, né? Se vocês entrariam no método SR novamente, apesar do pouco tempo que vocês têm de estudos. Uma oficina. O Jefferson está no segmento há 18 anos já está tocando a oficina há 1 ano e meio, 2 anos, né? Óbvio que a gente não consegue mudar tudo da noite para o dia. A gente não consegue mudar anos de uma metodologia de trabalho em 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, né?
mas a gente já consegue ver o que precisa ser mudado. Onde estão os principais pontos? O Jefferson acabou de comentar. Pô, quando eu olho... Quando eu olho na entrada de veículos, que eu vejo a quantidade de orçamentos que não são aprovados, e é só eu fazer um telefonema para o meu cliente, porque eu deixei aquilo anotado, e o cliente volta a fazer, se ele não voltar hoje, ele volta amanhã, se não voltar amanhã, volta depois da manhã, que são esses pequenos ajustes que fazem a diferença. Às vezes eu não preciso trocar todo o sistema de ignição para tirar uma falha do veículo. Às vezes eu trocando só a vela do primeiro cilindro resolve o problema naquele momento. Mas e se eu olhar para o sistema de ignição como um todo? Eu não vou conseguir uma performance? Porque às vezes o carro está falhando porque tem uma vela ruim. Aí o consumo está alto porque tem um bico desequalizado, porque tem uma válvula desregulada, porque o sensor da temperatura da água está trabalhando com o sistema frio, aumenta a mistura. Então eu já falei de 3 coisas: uma vela, um bico e um sensor de temperatura da água. O carro continua andando, o motor continua funcionando, mas a vela queimada falha um cilindro, um bico desequalizado desequaliza a mistura, um sensor da temperatura da água ruim faz ele injetar mais combustível. Ou seja, o motor estava funcionando, o carro estava andando, mas eu faço esses pequenos ajustes, eu aumento a performance do motor. É igual na oficina, né? A quantidade de orçamentos que não são aprovados, a quantidade de orçamentos que sai de serviço fiado, a precificação da minha mão de obra que eu não estou fazendo direito, né? O cliente pagar em 10 vezes no cartão. Pô, mas aí eu antecipo o crédito, Sérgio. No outro dia está na minha conta. Tá quantos por cento que eu estou pagando de juros para a maquininha de cartão? Então são pequenos ajustes que potencializam o resultado da oficina mecânica. Assim como eu disse que pequenos ajustes fazem com que o motor performe melhor. E vocês já começaram a perceber a quantidade de ajustes que dá para fazer na oficina de vocês. Muito. Né? Então, manda um recado para a galera que não consegue enxergar a quantidade de coisas que são possíveis de ajustar dentro da administração de uma oficina mecânica. Porque às vezes a gente fica desanimado com a oficina, porque trabalha e não ganha dinheiro. Né? E vocês, qual que é o conselho que vocês dão para quem não tem uma metodologia que vocês têm? O conselho que eu dou é de procurar realmente um método, né? Procurar um método CR aí, porque realmente ele tem abrindo minha mente, abrindo meu entendimento. Eu estava muito assim, irritado, chateado, porque muitas das vezes a gente quer, que eu sou um pouco ansioso, então a gente quer resolver logo, dar crescimento logo, né? E muitas das vezes a gente quer dar crescimento, mas de um jeito diferente. E o método ele está assim, abrindo muito a nossa mente, assim, no caso, mais a minha, né, que sou um pouco mais travado, caminho assim, vou caminhando um pouco mais demorado, mas caminhando. Então, creio que o conselho que hoje realmente procura o método, porque o método está ali especificando detalhadamente, são experiências ali, eu vejo que são muitas experiências alocadas ali nesse método, então está fazendo assim a diferença, está fazendo a diferença já na minha vida, eu creio que vai fazer na vida dos demais que adquirirem. Boa! Gostei, hein? Gostei. Caramba, belas palavras. Eu disse que vocês iam inspirar pessoas e é através dos resultados de vocês. Daera, qual que é o conselho que você dá pra galera? Gente, faça o método, sem medo, porque eu entrei de cabeça praticamente sozinha, sem ser do ramo, né? Eu sempre friso isso, eu não sou do ramo, não tinha
noção nenhuma. E eu sempre falava para mim mesma, se eu tiver que botar a mão no carro para mexer, eu vou botar a mão no carro e vou mexer. Mas eu vou me qualificar, eu vou procurar saber. Aí, às vezes, ele ligava muito comigo, você fica muito tempo no telefone. Mas eu falo, cara, eu tô procurando, eu tô pesquisando, eu tô vendo coisas, assim, de interessantes, coisas que eu possa agregar. E foi quando eu achei o método. Então, assim, gente, faça, eu não me arrependi, tô aprendendo bastante e tô gostando. Você passa a gostar, ter mais vontade. E cada aula que você vai fazendo, você quer, quero mais, quero mais, quero mais, sabe? Façam, porque assim, é muito bom mesmo, sabe? Não me arrependo. Se tivesse que fazer de novo, ia fazer de novo, faço. Porque assim, a gente vê realmente que dali dá, sabe? Dali sai os resultados, sabe? E de tudo que aquilo que eu pesquisei, procurei, pra mim, assim, foi o ideal, sabe? Porque é um intensivão, é uma faculdade. É uma faculdade, sabe? Daquilo que você quer. Depende da gente também. O que eu sempre falava muito com ele. Falei, não vai achar que no dia seguinte você vai ter o resultado. Porque isso não depende do método. O método te ensina, te passa, mas depende mais da gente. Depende de mim, depende de você. Isso para tudo na vida. Né? Então, assim, mudanças. Tudo que é novo é difícil, machuca, dói, né? Às vezes a gente não quer aceitar, mas é necessário para que a mudança seja feita, né? E para que o resultado venha. Então, isso. É isso. Gente, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês terem aceitado o convite. É muito gratificante conhecer a galera que está impactando o segmento automotivo, que são vocês, todos os outros alunos que a gente já viu, o programa de quinta-feira, ele serve para mostrar a realidade de donos de oficina mecânica, né, que estão conseguindo transformar a oficina mecânica através da gestão, através da organização e transformando a empresa numa oficina lucrativa. Então, quero agradecer vocês do fundo do meu coração por terem aceitado o convite e inspirar mais pessoas. Obrigado, Dayana. Obrigado, Jefferson. Fiquem com Deus, viu? Obrigada. Para vocês saírem, é só apertar o xizinho que eu já vou fazer o encerramento. Tá bom. Valeu. Bom, galera, eu falei com Dayana e com o Jefferson. Eles são de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E olha só, hoje eles conseguiram organizar a parte financeira na empresa deles, estão começando a enxergar os resultados. Porque esse é o propósito e esse é o objetivo do método, né? Ajudar você a organizar a sua oficina mecânica para tornar ela mais lucrativa. E com isso, gerar impacto no segmento automotivo. Se você tomou uma martelada na cabeça com esse conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar e convidar o dono de alguma oficina mecânica que você conhece que precisa organizar a oficina para ter mais lucro e caixa. Beleza? Não se esqueça que todas as segundas-feiras e as quintas-feiras temos o programa. Às segundas-feiras temos o programa Profissão Dono de Oficina Mecânica. E às quintas-feiras eu trago a galera no Método SR na Prática, que é o programa que você acabou de assistir. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!